Salve, salve, povo circulante, povo que pega busão, metrô, que anda pelas quebradas. Hoje, Rádio Busão no ar, com Thiago Cairu, figura rara, uma prosa boa, que promete aqui várias reflexões. Cairu, muito obrigada por aceitar o nosso convite, viu? Espero que seja um momento bem gostoso de prosa. Da hora, Ju. Obrigado pelo convite aí, Rádio Busão. É diferente, né? A gente sempre tá na troca e nesse lugar de ser ouvido a gente fica um pouquinho tenso. Pode relaxar que o busão vai dar partida. É viagem de busão. Da E viagem de hora. busão longa, né? Vamos começar nosso embarque falando dessa trajetória já, né? Você vem de onde? Veio de onde? Eu vim de vários lugares, né? Quebrada. Bom, assim, uma quebrada que me alimenta ainda hoje é Embu das Artes, né? Embu é onde eu cresci e me criei, mas eu passei por, tipo, quebradas, Campo Limpo, Vale das Virtudes, Jardim Irene, Macedônia, então são várias as quebradas que me recebeu e que algumas vezes também não me quis. Deu para circular um pouco, então, Deu nas quebradas. bastante. Você fala que esse lugar do Embu, né? A memória que você tem, né? Você viveu ali na infância, já era meio adolescência? Como que era esse espaço onde você habitava? Foi um período de vários anos, dos 9, tinha acabado de fazer 9 até os 22, né? Então, uma cota, assim. O Embu foi o lugar que eu aprendi a vivência do que é ser um preto de quebrada, assim, sabe? Aí, as dificuldades, as facilidades, tipo, pensar como fazer para se manter vivo, foi esse o lugar, assim. E tanto as dificuldades quanto as alternativas diferentes para essas dificuldades. E foi um lugar muito importante para mim, muito importante para eu pensar como sair de uma determinada situação, de vida mesmo, né? De vida, assim. E é isso, eu tenho muito carinho pelo Embu, mas a gente não pode ser iludido, né? Tipo, lugares são lugares e onde tem pessoas tem racismo, onde tem pessoas tem violência, onde tem pessoas tem polícia. E esse braço armado do Estado nunca trouxe muita coisa boa pra gente, né? Da quebrada. Então, foi o momento da minha construção enquanto ser humano, assim, enquanto um homem preto de quebrada, com todos os seus poréns, né? As coisas que eu tô tendo que reconstruir agora, desconstruir, mas também que me colocou para questionar, tipo, para que eu vim? O que eu tô fazendo aqui, né? Boa. A gente escuta muito, né, falando, dependendo da época, que determinado gênero musical salva, ou que um determinado gênero da literatura salva, né, Embu das Artes, né, a arte assume esse lugar, né, a arte salva muita gente, principalmente num contexto periférico, onde a gente se expressa por ele, né. Você teve uma trajetória no rap, né, como que foi? A arte chegou em você de que maneira? A gente não era considerado arte, né? Já Então, começa por aí. Qual arte, né, que é o bagulho? Qual que é a arte que circula, né? Que artes são essas do Embu também? Embu, Terra de Solano, né? Raquel Trindade. São... Que arte é essa, né? Esses dois são, né, pai e filha, né, de uma construção de resistência. E eu venho pelo rap, né? Eu venho pelo rap. Eu, eu tenho muito na minha cabeça, assim, racionais, né? Racionais é racionais. Tem gente que acha clichê, tem gente que não, mas tem uma frase de uma das letras do Racionais que fala: pela janela da classe eu olhava lá fora, a rua me atraía mais que a escola, né? Então, é muito isso, né? Tipo, o que eu olho pela janela de onde eu tô fechado que me faz libertar, né? Que liberta meus pensamentos. Eu conheci o rap pela cultura hip hop, não só pelo rap em si, assim.
Tipo, eu tive um primeiro contato pelas rádios comunitárias, né, de Quebrada, com o rap, e aí depois eu fui apresentado para a cultura hip hop, e aí foi dentro da escola no Embu, né? O pessoal chegou do núcleo de cultura hip hop, apresentou, falou que ia ter de domingo, domingo o dia inteiro, das 8 às 5 da tarde, desculpa, ia apresentar pra gente, né, a cultura hip hop, os 5 elementos, né, o DJ, grafite, MC e b-boy, big girl, e o conhecimento, né? E aí me interessou e foi muito louco, porque era a música da quebrada, né? O rap, final dos anos 80 e começo dos anos 90 para o 2000, era muito forte, né? O rap na quebrada. Embu é um polo de Embu e Tabuão ali, né? Eu cresci na divisa dos três ali, Embu, Tabuão e São Paulo. Então a gente circulava muitas quebradas. Em todas as quebradas o rap tava. E aí o hip hop também começou a fazer parte disso no final dos anos 90. Né? Então tinha crews, tinha as posses, né? As posses de hip hop, que não era só o fazer, tinha que pensar o que ia fazer. Né? E era muito na pegada da gente imaginar como que era na gringa, né, nos Estados Unidos e tal, e tentar fazer na quebrada, só que aí a gente começou a perceber que para vir para cá, para as nossas quebradas, a gente tinha que reconstruir, tinha que refazer, tinha que reformar para poder fazer sentido para nós. Então aí a gente eu tive contato lá no começo, né, 2000, 2001, com os África Brasil, né? Então, grupo de rap que trazia nas letras, tipo, trecho do livro do Paulo Freire, Pedagogia do Oprimido. Então, né, isso atiçou a curiosidade. E o pessoal da véia guarda do hip hop cobrava da gente que a gente precisava ler. A gente precisava estudar. A gente precisava ter bala na agulha, mas não era só no revólver, né? Tinha que ter bala na agulha para trocar mesmo tipo de conhecimento. Então, era uma pegada mesmo de trocar o que estava sendo oferecido para a quebrada, que era arma, droga, drogadição e cadeia e morte, por um outro bagulho, que era uma outra concepção de cultura. E essa outra concepção de cultura a gente tinha que construir, né? Tipo, eu tava numa segunda fase do rap, assim, né? Na fase que o rap tava, tava bem incisivo, né? De fora as pessoas falavam que era violento, mas a gente falava do que tava pegando mesmo com a gente naquela hora, naquele momento, né? Precisava pensar a saída. E a gente estava sofrendo violência, não tinha como falar de outra coisa. Não tinha como falar de outra coisa. Tinha que apontar, tinha que fazer por onde representar a quebrada. Se a quebrada não tinha nada, não dava para cantar, tá ligado? Tipo, cantar festa se tava precisando de comida, né? Tava precisando sobreviver. E aí eu fui criado nessa dinâmica do rap, assim. Por muito tempo, eu tô desconstruindo ainda agora que a gente tá precisando ressignificar alguns paradigmas para poder dar conta da continuidade do rap como um projeto de educação, né? Porque o rap, ele dentro da cultura hip hop, ele é um projeto de educação. Você falou dessa coisa da posse, né? De tomar posse e ser posse. E de como os mais velhos orientavam de estarmos munidos, né? De conseguir esse arsenal e ir se preparando. Você citou do rap, óbvio, né? E falou uma outra coisa que é que a escola não é um lugar atrativo, né? Então, e que o rap assumiu esse lugar de te educar, né? Ou grande parte do processo educacional. E aí eu vou para a escola. Quem quer esse Cairu na escola? Né? E eu sei que tem história boa, história boa para contar. Tem, bastante. Assim, tem momentos da minha vida, né? Tipo, da escola. A escola nunca me agradou. Nunca me agradou. Nunca, nunca.
Até hoje, eu sou professor há 14 anos, até hoje a escola não me agrada do jeito que é. E é por isso que eu sou professor, né? Então, não me agrada e nunca agradou e não agrada a Quebrada, porque esse projeto de educação que a gente tem, de formação do ser humano, que é diferente para o ser humano preto, é diferente para o ser humano branco, é diferente para o ser humano indígena, e criar uma hierarquia aí, né? Padrão branco lá em cima, os pretos, os indígenas, todas as outras siglas de gêneros, né, de opções, definições sexuais e tal, estão para baixo disso. O hip hop me mostrou que dentro da escola eu tinha que levar essa parada também, né? Então, quando em 2000 eu tive contato com a cultura hip hop, no mesmo ano de 2000, tipo, eu entendi que era importante eu ser um presidente do Grêmio na escola para levar o rap lá para dentro, né? E aí isso significava bater de frente com a gestão da escola, né? Direção, coordenação e tal, para mostrar que aquilo era uma cultura e que aqueles movimentos de dança, todas aquelas falas eram para que a gente pudesse fazer escolha, né? E aí, 2001 e 2002, na escola que eu estudava, a gente fez um evento que foi emblemático para a Quebrada, chamado Hip Hop versus Hip Hop. Foram 24 horas de cultura hip hop, dança, grafite, música, filmes. A gente debateu, a gente assistiu na época o Panteras Negras e fez um cine debate, né, na escola. E isso foi muito importante porque, assim, trouxe pra gente a posse da escola mesmo, né? Se apropriar do que é a escola. E aí, eu até hoje percebo que a escola, como instituição, ela é falha. Ela é falha. Ela é falha porque ela não abrange toda a sociedade. Ela ainda é funcional, ela é estruturada no racismo que é camuflado. Né? Ainda hoje a gente vê nas salas de aula que eu entro, é uma treta para desconstruir a gradação de cor, né? Que a sala vai ficando mais escura quanto mais distante do professor, né? Quanto mais profundo, ela fica mais preta, né? Ela fica mais preta, ela vai mudando de gênero. Então, não são aqueles alunos que estão próximos, né? Que pegam mais proximidade daquilo que está sendo trocado. Então, para a gente desconstruir isso ainda hoje, é uma treta. Eu tenho várias memórias, a galera do fundão, né? O que é a galera do fundão? É a galera da frentinha. Você era do fundão ou era da frentinha? Eu sempre circulei. Assim, eu sempre fui malandro, né? A Quebrada sempre ensinou pra gente que a gente tinha que ter malandragem, né? Então, assim, para fazer o que eu queria fora da escola, eu tinha que fazer tudo que eu tinha que fazer dentro. Então, eu dava conta dos bagulho tudo, lição, tal, ajudava as pessoas e pá, mas eu sempre estava no fundo. E eu sempre era apontado, tipo, eu sempre era questionado, na verdade, né? Já terminou? Porque, né, eu sempre fui um dos mais altos da sala também, né? Tal. Um preto retinto, que não tem como, né? Não tem como eu diminuir a minha característica, né, de preto, nariz largo, beiço grande, tudo isso, né, cabelo crespo. E aí eu sempre era muito mais visto que os outros, né? Então, e aí, de novo, né, as letras de rap sempre falavam para nós, 10 vezes melhor para ser considerado igual. Então, sempre tinha que estar com os bagulho na frente, sempre tinha que estar com tudo pronto, saber das coisas mais do que os outros para poder ser considerado como igual. E o hip hop trouxe um entendimento de que estar dentro da escola é romper com um sistema, precisava estar e rompendo com um sistema que oprime. Eu não tinha essa capacidade de articular tudo na cabeça, entender, mas eu sabia que eu tinha que questionar. E na época, já teve épocas de a minha forma de questionar, se o professor era um professor racista, eu jogava carteira na lousa para mostrar para ele que ele estava errado, tá ligado?
Aí depois o hip hop veio me ensinar, falou, não, você precisa ler, você precisa ler para explicar o que você está sentindo, porque senão o seu fim vai ser a cadeia, né, truta? E aí isso foi mudando. Então desse aluno que, jogava carteira, sapato na lousa, eu passei a ser o cara que questionava o professor naquilo que ele estava falando. Aí o lugar de não ser benquisto continuou, mas eu estava representando um questionamento depois que eu comecei a entender que colocando aquela pessoa na parede, eu estava fazendo uma atitude tão voraz quanto jogar uma carteira, tá ligado? Porque movimentava. E esse movimentar movimentou também outras pessoas no entorno, né? No entorno. Então, eu lembro que na época teve uma diretora que era diretora dessa época que ela não conseguiu me expulsar da escola como aluno, mas que ela conseguiu fazer isso, eu sendo professor contratado, ela conseguiu cessar meu contrato, né? Então, são as percepções desse racismo estrutural, né? E como que ela fez isso quando eu voltei como professor? Porque eu levei a Lei 10.639 para dentro da escola. Só isso, só. E aí, no cumprir a lei, as outras dificuldades da vida de ser preto dão munição para a gente ser jogado para fora, né? Para ser marginalizado, para ser considerado marginal e não transgressor. Que hoje eu entendo que o meu papel nos lugares que eu tô, que a gente não é benquisto, é de ser transgressor. Tem que transgredir. Tem regra que são feitas para ser rompida, para ser quebrada, porque são regras que impedem a gente de ser quem a gente é, né? E impedir a gente de ser quem a gente significa não deixar as coisas que faz sentido para a gente entrar na escola. Sim. Nossa, você trouxe duas palavras que são muito boas para a gente discutir, né? A marginalização dos nossos corpos e da nossa intelectualidade, porque você mudou totalmente a estratégia, mas continua sendo navalha na carne, né? Porque é isso. E como passar dessa imagem de marginalização para ser um transgressor. A sua fala traz muitas coisas do ser um homem preto, né? E é uma fala que a gente também se preocupa muito, porque são o primeiro alvo, né, da nossa sociedade de extermínio. E aí, na sua trajetória, você se transforma em educador, volta para a escola, tenta ressignificar, e também tem um trabalho de pesquisa. E continua com muita mandinga, com muita malandragem, né? Sendo historiador, né? Que histórias você já contou e quais histórias você gostaria de contar? Seja na escola ou aqui pra gente. Bom, as histórias que eu não queria ter contado são aquelas que me fazem ser quem eu sou hoje, né? Tipo, como eu vivi numa quebrada aqui, beira de campo, né? Final dos 90, começo dos 2000, o que a gente tinha na beira do campo era isso, né? Os ladrão articulando assalto a banco no mesmo lugar que as crianças estavam jogando golzinho, batendo uma bola. Então, o que era apresentado para nós é o que é apresentado muito ainda hoje de outras formas, né? Tipo, ou a gente era jogador de futebol, ou a gente tinha que ser jogador de futebol para ganhar uma grana rápido, ou a gente ia assaltar um banco para ganhar uma grana rápido. E nos dois lados, hoje eu percebo que assim, né, nesses dois lados, o que é apresentado para a gente é o tudo ou nada, né? E a gente não pode entrar nessa de tudo ou nada. Se eu não for jogador de futebol, eu vou ser ladrão de banco. Não, porque essa fita corta da gente as outras possibilidades. E essas outras possibilidades é que faz a gente transgredir socialmente. E chegar em lugares. E aí não é uma parada de mérito, não. Ai, não, você tem que se esforçar. Não, não é isso. A gente tem que se esforçar sempre porque é uma condição empurrada pra gente goela abaixo, né? É uma condição empurrada pra gente goela abaixo esse bagulho do se esforçar, né? Quando a gente tem que fazer 10 vezes mais para ser considerado igual. E aí algumas histórias que eu sempre troco ideia são de como as possibilidades chegaram para mim, assim. Quem que me apresentou outras possibilidades? Não foi o sistema. Não foi, e quando eu falo sistema, tipo essa estrutura, né, institucionalizada, de política, tal, as políticas de Estado,
de educação, né, estado de educação, ainda hoje não visam uma mentalidade produtiva, criativa. Incentiva uma mentalidade restrita e limitada. Você tem que se limitar àquele espaço, você tem que se limitar àquele formato. E isso tolhe, isso poda. Por isso que quando a gente está na escola, a gente adoece. Por isso que quando a gente está na academia, a gente adoece. E aí, para onde que a gente joga todos esses traumas, essas fitas todas que a gente passa, né? Para mim, durante muito tempo, eu joguei nas letras. Hoje eu jogo nos textos que eu escrevo. Então, assim, quando eu estava na banca do mestrado mesmo, a professora Patrícia, ela me questionou, né? Ela falou, mas seu terceiro capítulo da sua dissertação está quase um manifesto, né? Porque é isso, não tem como a gente falar de coisas que não façam sentido para a gente. Porque se a gente faz isso, quando a gente faz isso, e a institucionalização, né, a academia, que é também hoje 98% pensada para uma ideia de branquitude, né, um bagulho de aquela ideia do pensador, né, parado ali e tal, que não condiz com a gente, porque a gente tem que pensar e agir ao mesmo tempo. A gente primeiro age, aliás, né? A gente primeiro age, depois a gente vai entender que essa ação partiu de um pensamento. E que esse pensamento não é um pensamento individual, não parte do meu umbigo. Então, porque até se eu estou fazendo para o meu benefício. Porque hoje, por exemplo, eu entendo que as minhas decisões elas são reflexo para os meus filhos, para os meus sobrinhos, para os meus irmãos, e não só de sangue, né? Para toda a minha comunidade. Então, tipo, eu lutar para ter uma condição de vida digna, e a escola passa por esse lugar que eu tenho que questionar, que eu tenho que transgredir. A universidade também é a mesma coisa. Eu faço isso para o caminho dos que vêm depois de mim não ter as mesmas pedras. Ou se essas pedras tiverem, que eles saibam como contornar ou como destruir essas pedras. E conseguir passar. Porque foi isso que os mais velhos fizeram com a gente. Né? Meus pais, meu pai, seu Edivaldo, minha mãe, Dona Eliette, meu pai estudou até a 4ª série, a minha mãe até a 8ª na época. Não concluídos, nenhum dos dois. Hoje eu tenho a possibilidade de estudar, e é um compromisso meu, com rompimento, né, de romper com esse racismo estrutural, de entrar para a universidade e falar o tanto que eles deixaram a gente de fora e olha o tanto de coisa boa que a gente produz, né? Então é isso, assim, essa história que eu gosto de demonstrar e que eu quero continuar contando de um outro lugar, sem esse lugar que, né, eu venho do rap, não tem esse lugar da favela venceu, a gente ainda sobrevive, né? Então não é a favela venceu, mas é um lugar de que a favela tem se conscientizado e tem produzido. E essa produção está transgredindo alguns muros. Os muros das universidades são alguns deles, né? Então, quando a gente passa para dentro da USP sem ter que pular o muro, mas pela porta da frente, quando a gente passa para uma universidade federal, seja em São Paulo ou qualquer outro lugar que a gente esteja, tem, pessoal de quebrada, referência nossa, que foi estudar nos Estados Unidos, né, continente africano, em várias universidades. Isso é uma transgressão, porque foi pensado para a gente no começo do século passado de que nesse ano que passou, 2022, não teríamos mais preto no Brasil. Hoje a gente é 52% da população autodeclarada, fora os que não se declaram, os que não se reconhecem como, né? Então, a gente está transgredindo, sempre. Né? Então, você citou a palavra meritocracia, né? Que é o que atravessa muito esse lugar do mérito. Né? Se a gente observa trajetória, né? A nossa trajetória de país, em que as políticas públicas sempre para nós foram marcas impeditórias, né? Impediam a gente de acessar, então impedia a gente de ter uma casa, né? Pós-libertação dos escravizados, né? Você não tinha lugar para morar, né? Ou você não tinha, pensando em coisas básicas, alimentação. E hoje você trouxe o dado que a gente ainda continua sendo a maioria.
E aí com várias questões, né, Thiago? Queria que você contasse, trazendo bem esses fatos históricos, de como é ser resistente mesmo, sermos resistência num país que faz o tempo todo, que constrói o tempo todo políticas de extermínio. É uma treta. A gente tá vivo é uma treta, né? Porque você pensar num período de 2 anos de pandemia, o caos que foi o tanto de família preta que tá morando na rua, né? Que educação que a gente está pensando para essas pessoas, né? Que políticas de Estado que estão sendo pensadas para o pessoal de quebrada que é igual a mim, né? Então, se os meus iguais estão nesse lugar e eu não tô, não é porque eu mereci estar aqui, é porque alguém que veio antes de mim abriu esse caminho, né? Então, eu não posso achar que os meus mais velhos são um peso nas minhas costas, porque se não fosse eles eu não estava nem aqui, né? Não fosse eles eu não estava nem aqui. Então, pensar nesse lugar da meritocracia é entender que a gente não pode acreditar, nós que somos preto, não podemos acreditar de jeito nenhum que o que a gente consegue é mérito individual. É sempre coletivo. É sempre coletivo. Ah, mas meu pai me abandonou, mas minha mãe me largou. Mas teve alguém preto mais velho que traçou, que cruzou teu caminho, que falou, ó, acorda aí, para você conseguir chegar onde você está. Então, eu sou de candomblé, né? Sou de candomblé, então não tem como eu falar que eu cheguei aqui sozinho. Cheguei aqui sozinho coisa nenhuma, né? A gente conseguiu atravessar nessa diáspora violenta e genocida que a gente está sobrevivendo até hoje, porque os mais velhos abriram mão das coisas deles para poder garantir o nosso, né? Às vezes da alimentação, né? Quantas vezes na minha casa, nos períodos de muita dificuldade, quando eu era moleque, meu pai e minha mãe ter deixado de comer para nós comer, tá ligado? Então, hoje eu não preciso deixar de comer para meus filhos poderem comer. E eu quero que outros iguais a mim não deixem de comer para os filhos poderem comer. Claro. E esse lugar de eu fazer isso, eu tô marginalizado. Eu tô marginalizado, porque quando eu tento fazer isso, eu tô brigando com um sistema que me diz que é esse o meu lugar, de passar fome, de ter necessidade. E aí, eu não posso achar que eu tô sozinho, que eu venci sozinho. Não. Se eu não articular com a quebrada que eu tô e falar, ó, eu tô indo ali na academia fazer um bagulho e eu volto para falar como é que foi, para outros chegar, eu não tô sendo quilombola porra nenhuma, né? Eu não tô sendo. Então não adianta eu bater no peito e falar, quilombo, orixá, pai e tal, e na prática do bagulho eu fazer o contrário, né? A gente fala que é contra-axé, né? Contra-axé. E quando você falava, eu lembrei de um rap que eu gostava muito na minha infância. Tic-tac, o tempo vai passando, a gente aqui sentada no banquinho conversando. Isso para mim ficou muito marcado, porque eu volto para o meu bairro e eu vejo as pessoas ainda muito nesse lugar de estagnação, né? E aí você falando dessa coisa de tudo que eu faço pode parecer individual nesse momento, mas eu não posso acreditar nisso, porque é aí que está o nosso grande equívoco quanto à humanidade. E aí, né, essa palavra a gente pode discutir daqui a pouco. Quem são os humanos, né? Mas de quanto as nossas ações geram impacto no coletivo, né? E principalmente quando a gente fala da questão do povo preto, né, o que o samba fez, do que o rap fez, né? A gente pode falar de alguns nomes ou de alguns grupos, mas teve uma mobilização geracional, né? Passou por muitas gerações e fomentou muitas transformações, né? Então, como que é para você estar nessa luta constante, né? Se manter em movimento, fazendo com que alguns que ainda estão estagnados consigam sair do lugar. Então, é uma parada que muito tempo eu tive nessa ideia messiânica branca de salvar o mundo, né? Tipo, não, tem que salvar o mundo, eu sou o responsável. Não, não, não. É muito pensar
Malcolm X falava isso, né? Você precisa se movimentar por dentro primeiro para poder mudar qualquer coisa do lado de fora, né? Então, não adianta eu querer me armar e puxar o gatilho para o outro, sendo que sou eu que estou na mira, né? Eu preciso muito pensar qual que é o pra quê do que eu estou fazendo, né? Porque o porquê a gente já sabe, é para sobreviver. É sobrevivência. Agora, se a gente sobrevive com uma condição melhor ou sobrevive com uma condição pior, não é só mérito, não é só base do esforço, mas é a gente entender como que esses mecanismos funcionam para deixar a gente no mesmo lugar. E esses mecanismos, eles têm brechas, e essas brechas também são construídas, né? Também são construídas, a gente precisa entender isso. Mas numa de pensar a nossa realidade, a nossa vivência nesse mundo, né? É muito louco a gente a gente está sendo obrigado a olhar para o passado para poder se atualizar, né, do agora. Eu estava vendo outro dia uma reportagem num lugar aí que eu nem vou dizer onde, que não compensa, mas o pessoal falando, né, não, criamos uma saída inovadora para diminuir os alagamentos nos lugares. Aí eu fiquei olhando e falei, pô, deve ser um bagulho fodástico, né? Vamos deixar os bagulho na terra. Eu olhei e falei, caramba, mas os indígenas não falam isso há milhares de anos? Os africanos não fazem isso há milhares de anos? Os caras estão inovando no quê, né? Então é isso, né? Eu vejo que esse momento que a gente está é realmente um momento para a gente olhar para o lugar de onde a gente veio, entender realmente de que lugar que a gente veio, para saber realmente onde a gente está querendo chegar. Para que a gente está fazendo determinadas coisas, né? Qual que é a função disso para a nossa vida? Porque tem coisas que a gente faz num repeteco que é muito automático e a gente cria um lugar de desgaste para as nossas energias que são que rouba muito do que a gente pode potencializar em coisas melhores. Então, né, eu já não gasto mais tempo, não paro em roda de gente branca racista para tentar convencer os caras, não. Não. Eu guardo as minhas energias para trocar ideia com o moleque, com a menina preta, que está aprendendo o que é ser preto, para falar, olha, a minha experiência foi essa. Vê se tem alguma coisa parecida que te sirva, se te servir, beleza. Se não servir também, toca o barco e vai, porque as experiências são de cada um, né? Tem coisas que a gente constrói a troca e que a gente nem sabe por quê, que a gente vai perceber muito depois, né? Muito depois mesmo. Sala de aula mesmo. Quando eu entrei para a sala de aula, eu observando a minha caminhada, eu já dava aula antes de eu terminar o ensino médio, né? Eu dava aula de letra de rap, de como fazer rap, de métrica, Então, eu trocava ideia com 30, 40 maluco da mesma idade que eu, às vezes mais velho. E várias vivências, né? E essas várias vivências que a gente precisa entender que tá tudo junto nesses espaços que a gente cola. E a escola é um lugar que sabe dessas vivências todas, que é uma efervescência e não dá margem para essas efervescências se mostrar. Não joga água na semente. Enxerga tipo gremlin, né? Se jogar água vai brotar, vai destruir tudo. Mas o que na verdade acontece é que quando a gente tem condição de pensar, a gente questiona. E quando a gente questiona, a gente está propondo ao outro que se questione. E às vezes o outro não quer se questionar. Não está preparado para se rever. Às vezes até tá, mas não quer, né? Porque é uma zona de conforto. Se é uma pessoa branca numa sociedade branca, racista, tá tirando proveito de alguma coisa, né? E aí quando a gente fala pessoa branca, não é só, é a cor da pele também? Também. Mas não é só isso, né? É um pensamento colonial colocado de que desse lugar da meritocracia, que é um lugar de branquitude, né? O peso do homem branco de educar os não educados, né? Sendo que os caras foram lá no Egito aprender filosofia, astronomia, né? Agricultura, e aí depois falaram que eles que inventaram um bagulho que é, né, milenar, milhares e milhares de anos.
Invenção genial. Invenção genial. Outro bagulho que eu vi também numa reportagem foi isso. Não, para a gente manter o solo vivo e tal, acho que foi nessa mesma reportagem. Para a gente manter o solo vivo, a gente precisa fazer um negócio inovador. O quê? Revezar o solo no plantio. Gente... Eu fiquei olhando pra história, isso é história básica, eu falei isso. O mínimo, né? O mínimo, crescente fértil, né? Gente, eu lembrei de uma aula de história que era exatamente para falar disso. Uau, a genialidade da estrutura colonial, né? Que é isso, eles sempre precisam dar um passo à frente dizendo que são os donos da ideia. Você falou que você é um homem de axé e as religiões de matriz africana, para mim, é esse solo de cura também, né? Que acolhe, porque é isso, viver numa sociedade em que o racismo estrutural, né, não te deixa respirar, né, com seu próprio pulmão, enfim, não te deixa de se manifestar, causa algumas patologias, né? Seja no nosso corpo físico, né, dando algumas limitações, mas sobretudo na nossa psique, né, de como a gente se enxerga, como a gente se representa e se apresenta socialmente. Você sempre foi do axé ou o axé chegou em você em algum momento que falou, vamos lá, querido? Tem um bagulho que tem um dito, né, dentro do candomblé que é você é escolhido, não tem pra onde você correr, né? Uma hora a conta chega. Eu já fiz de um tanto de coisas na minha vida, assim, espiritualmente falando, né? Eu cresci uma boa parte da minha vida na Igreja Católica, fui crismado, tudo. Foi coroinha? Não, essa prática nunca me agradou, não. Não. Minha mãe quis que eu fosse um tempo. Ai, por que você não vai? Eu falei, mano, não dá, mãe, não dá. Perigo, alerta. Aí quando eu fiz a crisma, eu já estava na adolescência e foi quando eu conheci o hip hop. Aí eu rompi com tudo, assim, aí eu virei um marxista ortodoxo, fiquei quase 10 anos sem religião nenhuma, assim, eu criticava todas, do candomblé ao budismo, para mim era tudo uma porcaria. E aí a espiritualidade começou a bater na porta, né? Começou a bater na porta e falar, filhão, você tá falando de coisas que tem a ver com a gente, então eu acho melhor você repensar algumas coisas. E aí a filosofia religiosa de matriz africana chegou em mim por meio do meu relacionamento com a Carmen, né? Ela ia em uma... A gente chamava de farofa, né, do baiano, que é a divindade que atendia, e aí eu ficava para ela e falava, mano, mas que porra de festa é essa, farofa, que você não me chama, que não sei o que e tal? Ela, mano, você não vai gostar e tal. E aí chegou um dia que eu acabei indo. E como que é a ancestralidade, né? Essa divindade, o baiano, ele pediu para todo mundo sair, sentou comigo e trocou umas ideias que só tava eu e eu, né? E com detalhes, riqueza de detalhes. E aí que eu comecei a compreender o que é a ancestralidade, né? O que é essa ancestralidade? Que é uma parada que a academia rejeita também, né? Que os espaços institucionais eles rejeitam, né? Porque esses espaços institucionais preferem colocar as nossas referências filosófico-religiosas como patologias e as patologias que eles criam como um padrão de naturalidade. E aí a gente fica fudido nesse lugar. Porque a gente começa a acreditar que ser doente é o natural e o saudável é o doentio. E aí começa a pegar, porque a gente começa a enlouquecer de verdade. A gente começa a enlouquecer de verdade, no sentido de perder a nossa raiz e se desconectar daquilo que realmente faz sentido, que é o estar com o nosso ancestral, né? O cultuar o nosso ancestral. E aí eu não estou falando de um espaço físico, mas de saber que a gente é continuidade de alguém, de alguns outros, né? E que para esses outros a gente precisa fazer referência, a gente precisa cultuar.
E cultuar não é só ir num lugar e fazer os seus rituais, mas cultuar fazendo as homenagens, honrando aquela memória, né? Então, quando eu passei a entender que eu tenho que honrar a memória dos meus ancestrais, sendo transgressor nas leis que impedem que eu seja alguém próspero o suficiente, como eram os nossos ancestrais, que eram reis, rainhas, guerreiros, caçadores, pessoal muito foda, quando eu entendo que eu tenho que transgredir essas leis para retornar a essa africanidade, aí vai desconstruindo também uma visão de uma África mitológica, que até a gente preta acredita nessa África mitológica, que não tem nenhuma discussão, nenhum problema, que não. Que a gente entende que esses ancestrais tinham as suas manias, tinham as coisas que eles gostavam, as coisas que eles detestavam, e que a gente é assim também. E que a gente não é a reprodução desse ancestral, mas a gente é uma continuidade dentro do nosso contexto e que nesse contexto a gente precisa travar novas batalhas, porque a nossa luta é constante. Nossa luta é constante. Tentam destruir aquilo que é o nosso meio natural produtivo para podar a nossa criatividade, a nossa expansividade, para dizer que a gente é limitado. Então, não, mas você está fazendo... Que nem na academia a gente ouve muito o discurso de você está sendo muito militante. Mas obriga a gente a ler o Capital. O que é o Capital se não um manifesto militante, né? E aí, o que a gente pensa? Eu gosto do Clóvis Moura, né? Abdias do Nascimento, Lélia Gonzalez, né? Então, Nilma Lino Gomes, Petronília, né? A Petronília fala pra gente, a gente tem que criar as nossas referências. Para criar as nossas referências, a gente precisa entender como o mecanismo funciona, entrar por onde ele está funcionando, e aí depois a gente construir da nossa forma, porque senão a gente não consegue nem entrar. E aí esse é um lugar muita treta, né? É muita treta, vixe. Muita treta, vixe. Muita treta, vixe. Nossa, Thiago, você falou várias coisas, várias, assim, foram surgindo várias perguntas. Mas eu queria queria que você contasse, né, porque você foi trazendo a sua trajetória e apresentando muita intelectualidade, né? É isso, essa inteligência afrodiaspórica, afroperiférica, e eu sei que esse é um tema de pesquisa seu, né? Então, queria que você contasse um pouco para nós, que concepção é essa de intelectualidade desses pretos e pretas, fora da academia, e sobretudo na academia, já que agora, né, você vai para o doutorado agora, né, está nesse projeto de pesquisa, então trazer trazer esse papo para a nossa conversa. Uhum. Esse termo intelectualidade afroperiférica, ele não é original meu. Eu já começo por aí para não reproduzir essa branquitude apropriadora indébita que né? Que eles tem uma branquitude que rouba ideias, né? E é importante a gente falar isso e sem medo de ser feliz. E a gente discutir isso mesmo, porque apropriação indébita é isso, né? É eu pegar o que é do outro e falar que é meu e subjugar o pensamento, né? Essa ideia, ela foi construída, assim, quem trouxe para a gente dentro do Baobá, que é o coletivo que a gente idealizou em 2013 e conseguiu colocar em prática em 2014, que trabalha com a formação na 10.639. Eu ouvi esse termo do Saloma. O Saloma que ele trouxe, ele falou, a gente produz uma intelectualidade afroperiférica. E aí, na minha pesquisa de mestrado, eu fiquei com isso martelando na cabeça, isso me incomodou, né? Eu quero falar disso, eu quero falar disso, eu quero falar disso. A gente produz bagulho na quebrada. Só que quando a gente produz na quebrada, as nossas coisas, elas são muito de fazer, né? Tipo, a gente mostra o bagulho pronto. E a gente acaba não falando do processo.
E esse processo é um processo intelectual. E onde que está esse processo intelectual? É onde a gente produz, onde a gente pensa, é sentado no busão, voltando para casa, 2h30 para chegar no fundão do Grajaú, é 1h30 do centro até o Campo Limpo, onde a gente mora. Então, é 1h30 pensando. Você põe o foninho no ouvido ali, tá ouvindo ali um raciocínio e fala, porra, mano, realmente a gente precisava pensar um bagulho desse pra quebrada. Pô, não, eu acho que, mano, dá pra juntar com fulano, fulano e fulano, dá pra nós fazer uma batalha de MC, uma de slam. Isso é intelectualidade, trabalho intelectual. Você vai pedir um orçamento para um palestrante branco, ele vai anotar ali, ó, momento de produção intelectual, tantos R$1.000, de R$1.000 para cima. Enquanto a gente faz isso no intervalo entre um trampo e o suposto descanso, né? Ou, né, o seu segundo, terceiro turno, que é em casa, né? No caso das mulheres, o terceiro, quarto, né? E aí a gente começa a pensar que esse é um momento de produção intelectual, quando a gente senta em roda no boteco, né? A gente estava trocando essa ideia agora há pouco, né? Quando a gente senta no boteco e começa a falar, de coisas que aconteceu na quebrada e como que a gente pode dar uma viabilidade diferente, uma saída diferente para as coisas que acontecem na quebrada. Tudo isso é produção intelectual, só que a gente não registra. Se a gente registra, a gente não acha que é importante guardar. E a nossa vivência, ela é oral. A nossa ancestralidade, ela é oralizada. Então, a gente produz muita intelectualidade batendo papo. E a gente põe na prática. Então, a nossa intelectualidade, ela se demonstra numa prática. Que o pensamento branco eurocentrizado, ele vai desclassificar porque ele diz que não tem método. Só que o nosso método, ele já é demonstrado a sua veracidade na prática. Então, quando o hip hop chegou na porta da minha sala de aula, eu estando na 8ª série naquela época, né? Os caras pensaram um ano antes para poder estruturar o projeto, sentaram com um vereador para ver verba. Isso não é uma produção intelectual? Por que essa produção não vai para dentro da academia? Porque ela questiona esse lugar do pensador branco que tem que ficar sentado com a bunda numa cadeira, com a cara numa mesa de escritório e que não sai dali e que não pensa coisas para além do seu umbigo. Então, esse questionamento a gente faz. E quando a gente coloca isso na prática, na letra, na batalha de b-boy, de b-girl, no slam, a gente faz um rádio busão. Então, é essa a construção intelectual que a gente tem. E é esse incômodo que levou uma pá de gente para dentro dos muros da universidade pela porta da frente. E isso começou a incomodar o sistema. Esse sistema que pensou que a gente não estaria mais vivo em 2022, esse sistema ter que obrigatoriamente receber uma molecada que fez greve em 2015 dentro das escolas, que leu Bell Hooks, que leu Petronilha, que discutiu Alessandro Buzo, tá ligado? Que ouviu Carmen Faustino, que ouviu Jennifer Nascimento. Então, é essa molecada. E é essa molecada que chegou na universidade colocando o dedo na cara desses professores que não saíam do seu lugar de conforto para ler outras produções intelectuais. E essas produções intelectuais, elas ficam à margem da academia. Porque a gente é obrigado a colocar os supostos cânones brancos, geralmente homens, né? Majoritariamente homens brancos, de uma classe de dinheiro muito mais abastada do que qualquer um de nós, né? E a gente é obrigado a colocar esses caras, essas pessoas, como sendo os pensadores master do que a gente está fazendo e que não é. Para produzir uma coisa que vai ficar dentro de uma gaveta e que não funciona para a gente. E aí, quando a gente vai para dentro da academia falando, olha, eu vim aqui só beber disso daqui, escrever o meu bagulhinho, eu vou voltar para minha quebrada para fazer a coisa acontecer, a gente é questionado enquanto intelectual. Por isso,
eu concordo com o Saloma quando ele fala, é uma intelectualidade afro, só que ela é periferizada. Ela é colocada para fora. Ela é muito bonita, ela é fetichizada, né, pela academia. Ela pode ser corpo de estudos, né? Pode ser um corpo. O objeto. Ela é objeto, sempre. Ela vai ser objeto. E quando a gente vem com a nossa escrita, essa produção, ela deixa de ser objeto, ela passa a ser um construtor coletivo de uma tese, de uma dissertação. Aí, como que você vai colocar a quebrada para dentro da academia como produtor de conhecimento? Jamais. Aí você é o militante, você não é o acadêmico. Panfletário. Você é o panfletário, você não é intelectual, né? Então, a gente vive uma desconexão da realidade com a teoria que é muito violenta para a gente. Como que Sueli Carneiro só vai receber os méritos do que ela produziu quase 40 anos depois? A importância que tem G10, né? Para nós pretos de periferia, principalmente de São Paulo. E também uma outra coisa, né? A gente desregularizar esse eixo, né? Centro-Sul, porque tem produções que são fodásticas, Norte, Nordeste, que são outras realidades, são outros métodos, outros sistemas de saídas, de alternativas para a quebrada também. Então não tem como eu falar que São Paulo é top de linha, porque pensa, não, São Paulo pensa São Paulo. São Paulo tem uma característica que é específica. Os pretos de São Paulo têm uma característica que é específica. O racismo, ele se adapta a São Paulo de uma forma específica. Vai ser diferente no norte do Brasil, vai ser diferente no nordeste do Brasil, vai ser diferente para os pretos do sul do Brasil. Sim. Então, essas intelectualidades, elas precisam se cruzar, que é a parada da interseccionalidade. A Cotirene fala muito disso, né? Essa intelectualidade que rasga na carne, ela é incômoda para esse sistema. Então, assim, eu hoje estou indo para pensar como que é produzida essa intelectualidade afroperiférica, né? E que ela vai se caracterizar bastante do MNU para cá, de 1978 para cá, né? Que é pensar como que eu levo esse conhecimento para a quebrada, como que eu faço a quebrada pensar? Né? Que eu faço a quebrada pensar, não, porque ninguém faz o outro pensar, mas como que eu disparo, né, outros questionamentos para a quebrada? Né? Como que eu faço, até o próprio busão, né? Quando eu estou em sala de aula com o ensino médio, eu gosto muito de trocar ideia com eles, de falar, mas tá, quando eu era adolescente, a gente demorava muito mais para chegar no centro. Criaram os corredores, mas esses corredores de ônibus também eles têm um padrão limitador, né? Dependendo do bairro, ele não tem muita parada, né? Ele só tem a parada no lugar estratégico para o trabalhador descer, chegar ao trabalho dele, voltar e voltar para a casa dele. Ele não tem a possibilidade de circular. Porque ele circular, ele se questiona. Ele observar, a gente observando, a gente se questiona. A gente produz intelectualidade. Quando eu me pergunto por que uma família branca da qual a minha família sempre foi funcionária, hoje eu dou aula para essas pessoas e ainda assim eu continuo morando no mesmo lugar e não tenho a posição financeira que eles têm, é uma produção intelectual. Porque aí me força a pensar o que faz dessa pessoa ser considerada melhor que eu, sendo que eu tenho mais qualificação que ela, né? E aí é um questionamento que é afroperiférico, né? Porque a gente não consegue discutir isso com tranquilidade na academia. É sempre no rasgo. É sempre rasgando, sempre sendo questionado se isso é realmente uma intelectualidade ou é uma coisa da nossa cabeça. E aí ser uma coisa da nossa cabeça é muito violento porque seria aí 52% da população, 52% das cabeças do Brasil, né? Só... não é pouco, né? Não é pouca gente. Você falou agora desse ponto desse lugar da reflexão contemplativa, né? Estagnado, porque a gente também contempla, né? A intelectualidade afro, diaspórica,
trazer essa bem amplo, porque é isso, a gente vai pensar a negritude no Brasil de modo geral, ela tem um lugar de contemplação, mas de uma contemplação ativa, né? Porque está em movimento, e é isso, a gente produz, a gente quer ver algo pronto, né? Eu tenho a alegria de trabalhar contigo no Baobá, mesmo assim, muito contente, e eu vejo que o Baobá é esse espaço de que faz essa colheita, né, dessa intelectualidade e faz a partilha, que é uma outra palavra que eu sei que a nossa cultura sabe fazer muito bem, e eu falo, a gente é tão generoso, a nossa cultura é tão generosa, que a gente até partilha com a branquitude, né? E aí a branquitude não tem limite, aí faz o que eles sabem fazer. E aí eu queria que você contasse um pouco do que é essa prática do Coletivo Baobá, e mandar um abraço para a Edjane, querida Edjane, nossa companheira no Baobá. A Carmen também, que deu entrevista aí para a Rádio do Busão. O Baobá, ele veio... É isso, né? O Baobá é um reflexo dessa intelectualidade afroperiférica, porque a Carmen e eu, a gente foi fazer os cursos do CEA na USP, né? E a gente saía tipo 11 horas da noite de lá. E não tinha mais busão para nós voltar. Muitas vezes a gente chegou a transgredir a própria lei, né? Tipo, eu sem carta, nós sem carta, acabando indo de carro porque não tinha outra alternativa como voltar. Depender de carona dos outros, de quem, né? Pessoal branco que mora onde? Na mesma quebrada que nós? Não tem, assim, não tinha, né? E aí a gente começou a pensar como que a gente conseguiria trazer uma formação tão qualificada ou mais para dentro da quebrada, para que as pessoas que não estavam conseguindo ir durante um dia de semana para a USP, para sair tão tarde, chegar em casa e ainda dar conta das coisas, mas que elas conseguissem acessar essas intelectualidades que estão aflorando, né? E aí a gente começou a pensar, o Baobá Fortificando as Raízes, ele é primeiro o nome do curso, depois é que ele vira o coletivo. Então, é isso, né? Como as coisas vão se encaixando, porque as nossas necessidades, elas são muito práticas, não dá para a gente ficar parado e pensar. Não dá para a gente ficar parado e pensar como que a gente vai conseguir o dinheiro da janta. A gente tem que ir no caminho pensando, pô, vou catar uma latinha, vou fazer um trampo de pintor, vou fazer o quê, né? Vou fazer o quê? E aí eu lembro de uma letra do Sabotagem, que ele fala: todo rap que escreve fará livros também. Todo talento tem vaidade, eu aprendi assim, né? Então, a gente parte desse princípio de que tudo que a gente produz é para sanar uma necessidade urgente. Porque a gente está com 500 anos de defasagem, né? A gente está com 500 anos de defasagem, com 300 anos de apagamento. Então, a gente tem uma dimensão maior do que é ser preto no final da escravização, porque aí começa, né, uma circulação de intelectualidade negra produzindo escrita negra, né, a imprensa negra que vem do final do século XVIII, passa para o XIX, e hoje a gente chega na possibilidade de ter coletivos que pensam educação, coletivos pretos que pensam educação, né? E o Baobá, ele nasce dessa necessidade física mesmo, física de contemplar quem está na quebrada. A gente pensou, mano, quem está no Capão, no Campo Limpo, que nem nós, que trabalha a semana inteira, o pessoal que dá aula à noite, como que consegue fazer um curso durante a semana à noite, mesmo querendo? Não tem condição. Aí a gente formulou o Baobá. A gente sempre é megalomaníaco, né? A primeira formação do Baobá foram 8 horas, 4 final de semana, todo sábado das 8 às 5. E a gente viu que o pessoal ficou. E a gente pensou que precisava ser mediado com as nossas necessidades também. Aí a gente foi adaptando, né? Diminuímos a quantidade de horas, aumentamos a quantidade de tempo. Na pandemia a gente fez online, a gente teve que fazer
não conseguiu captação de recurso, então a gente teve que pedir para que as pessoas pagassem inscrição para poder pagar mesmo os palestrantes. Mas a premissa o foco principal do Baobá é mostrar a intelectualidade que está na quebrada, que foi para a academia, estudou e voltou para a quebrada e está fazendo coisa diferente, e que é possível fazer. E que assim, né? E que a gente entenda as dificuldades para pensar quais são os caminhos que sejam mais fáceis. Porque a gente também não pode entrar nessa ideia do peso da militância, porque senão a gente abre mão da nossa vida. E não é assim, né? Não é esse o pensar. A gente precisa estar bem, minimamente bem. Né? E o que é esse minimamente bem? É ter tempo para tudo, inclusive para trocar com os nossos. E a gente precisa estar pensando nessas trocas a todo momento. Né? E o Baobá, ele busca isso, assim. A gente traz para as formações outros coletivos, pessoas que representam outros coletivos, pessoas que pensam, que não estão em um coletivo, mas pensam coletividade, né? E essa intelectualidade, ela vai fomentando outras intelectualidades, né? Então, de cursos do Baobá, saíram pessoas, que nem foi o caso da minha pesquisa de mestrado, e outras pessoas foram para curso de graduação, né? Pensaram projetos de doutorado também. Assim, o Baobá germinou algumas coisas que o sistema também estava pressionando. E foi só a nossa colaboração que fez isso? Não. A nossa colaboração se somou às vivências das pessoas para que esse entendimento de que, mano, tá foda, tá difícil, mas a gente precisa ir. Não dá para ficar parado contemplando, que hora que eu vou escrever meu projeto, que hora que eu vou conseguir fazer tal coisa, que hora que eu vou conseguir estar com as pessoas. Não. Eu tenho, sei lá, 3 horinhas no meu final de semana, vou fazer troca, vou colar num coletivo, vou trocar ideia com alguém, vou sentar no boteco para trocar uma ideia com pessoas. As nossas intelectualidades, elas surgem daí, né? Elas brotam daí. Das minhas trocas com o pessoal do terreiro que eu estou atualmente, estão surgindo outros questionamentos para essa intelectualidade afroperiférica. Que eu também estava pensando numa coisa, eu falei, opa, peraí, deixa eu prestar atenção no que a quebrada está falando, né? No que a quebrada está falando a respeito dessa intelectualidade, a respeito dessa produção intelectual. O que a minha mãe fala disso? Tá ligado? Tipo, o que a minha mãe entende dessa produção, né? Meu pai ele é engraçado, eu gosto de trocar ideia com ele, que tudo ele pergunta para mim se vai dar dinheiro. Ele fala, mas isso vai dar dinheiro? Mas com tranquilidade, assim, né? Com tranquilidade. Eu antes ficava meio incomodado com essa pergunta dele, mas chegou um momento do meu entendimento que eu percebi que o que ele está me perguntando é o que você vai fazer com isso de prático? Tá ligado? Ele não, né? Ele tem a 4ª série, ele domina muito de mundo, mas ele não consegue produzir academicamente como formular. Cabe a mim entender e cabe a mim respeitar o meu pai como o meu mais velho e entender o que ele está dizendo, né? Então ele está dizendo para mim, olha, você vai dar comida para os seus 3 filhos como, meu filho? Tá ligado? Então, tipo, você tá abrindo mão de um monte de coisa, porque durante muito tempo eu fiz isso, né? Tipo, abrir mão num pensamento branco de militância dentro do sindicato e tal, e eu fui deixando as coisas. Fui deixando as minhas coisas. E o que eu estou deixando de legado para os meus filhos, para os meus sobrinhos, para os meus, né? E a minha mãe, ela já é do contrário. Ela fala, você tem que fazer, mas você precisa ter as coisas para os seus filhos. Ela já é mais direta. E aí é isso, né? A intelectualidade afroperiférica é produzir um pensamento de melhoria para a minha comunidade dentro de todo esse turbilhão. Né? Eu pensar que às vezes eu estou carregando dentro da minha mochila 20 mil reais de livro, sabendo que se eu for assaltado, mano, não vão levar, tá ligado? Porque os moleques da quebrada não estão sendo direcionados a entender que o conhecimento também é valoroso. Mas que, por outro lado, se eu estiver mandando mensagem
para alguém no celular, vão me tomar o celular. E aí o que é mais importante para mim, né? A minha produção intelectual, meu conhecimento ou o material? E aí eu entender que para a quebrada está sendo vendido que é só o material. E como que eu desconstruo isso? Eu não posso nunca assumir um discurso de que, mano, bandido bom é bandido morto. Jamais. Porque eu sou o cara considerado bandido, né? Até alguém entender que eu sou um intelectual, até alguém entender que eu tô dentro daqueles padrões que eles acham que são padrões naturais, eu sou o alvo, né? E o Baobá, ele traz isso também para a quebrada, que é fruto do que eram as posses, né? Que é falar, ó, você tá na quebrada, você tem que tomar muito cuidado com o discurso de puxar o gatilho, porque a gente precisa perceber de que lado do gatilho que a gente está. E a gente que é preto, pobre, periférico, a gente nunca está do lado que puxa, mas sim do lado que é baleado. Então não dá para a gente construir uma ideia, e aí só pegando o que a gente estava trocando ideia, de meritocracia, de individualismo e de propriedade privada quando a nossa fundação é coletiva. Né? Então, não adianta eu me apropriar do pensamento e dizer que ele é meu. O pensamento é livre. O outro vai pensar parecido comigo, mas não vai pensar igual, porque a vivência dele é diferente. Então, não tem como não tem por que eu querer disputar conhecimento com você, Ju, porque, a sua produção intelectual ela vai partir das suas experiências, da sua vivência. E mesmo que a gente esteja falando da mesma coisa, a gente vai olhar por ângulos diferentes. E essa que é a nossa cara. É aí que a gente constrói. Porque é nós estando junto no coletivo, que são 4 pessoas que tiveram vivências totalmente diferentes, que vão pensar maiores possibilidades de saída, tá ligado? E não sectarizar o bagulho. Pou, né? Uou, né? É treta. É muita treta. Nossa. Parada. Como diz a Ria, né? Um só é galo, o restante é frango. Nossa treta é de galo, mano. Um frango nem chega perto. Não chega perto. Nossa, muita coisa pra falar, Ti. Você falou umas coisas que eu acho que a gente tem que digerir um pouco. Né? Eu acho que é necessário. Tem que dar um respiro. Você até me parou pra dar uma bebidinha na água. Que bom. Eu vou encerrar nossa conversa por agora. Que nem isso falou. O busão é o ponto de encontro, o boteco também é um outro ponto de encontro na perifa. Então a gente vai dar uma pausa agora assim e a gente continua depois, num outro momento. Mas eu queria que você trouxesse pra gente qual foi a história mais engraçada que você viveu dentro do busão. Que é isso? Você falou que escreveu muita coisa. Ou qual ideia surgiu de dentro do busão, olhando para além da janela do busão? Eu acho que a mais emblemática nesse momento, assim, né? Foi no busão que eu aprendi o que é... que eu tive uma demonstração mais nítida do que é o racismo estrutural. Né? O busão, ele é muito pedagógico, né? O busão, ele é pedagógico. Porque no busão a gente ouve, né, os tiozinhos, as tiazinhas trocando ideia, falando de quem morreu, quem tá preso, de quem prosperou na quebrada também. Eu acho que o busão, ele é um lugar de celebração da pluralidade. Tá ligado? Esse é o lugar. O busão é um lugar de celebração da pluralidade. Porque, você tem do punk ao rock, do rap ao reggae, do samba ao sertanejo, você tem de tudo, você tem de todos, você tem quem se gosta, quem se odeia, quem se ama e quem não se ama. Mas uma parada que eu vivi uma vivência de busão, assim, não foi uma única, mas vivências de busão que me marcam muito, que até o Zafrica fala, né, passar por debaixo da catraca, comer a bolacha seca e tomar tubaína para fazer o próprio show. Era isso, assim, tipo, por muitas vezes a gente
carregou os instrumentos, né? Picape na mochila, microfone na mochila, tendo que passar por baixo do busão, carregando tipo R$ 1.000 nas costas e não ter dinheiro para pagar a condução, né? E eu sempre fui um cara alto, grande, e aí pela leitura que é construída, eu sempre fui o considerado a fisionomia do bandido, né? Então, por muitas vezes eu tive que virar à noite em terminal de ônibus porque os caras não davam carona. Né? E aí hoje eu percebi que o busão, né, ele também é pedagógico nesse sentido. Eu quero que ele seja pedagógico, eu quero que esses encontros no busão, e aí está o lugar dessa intelectualidade que aflora, né, que é afroperiférica, eu quero que o busão seja um lugar de formação política das pessoas, que as pessoas possam discutir mais, né, os problemas da quebrada e o que leva elas a estar num busão lotado. O que leva elas não, né? O que leva a gente a estar num busão lotado para poder ir trampar, para poder voltar para casa, em meio a tantas situações que são tão difíceis, a gente produz coisas muito boas no busão, né? Já teve época de eu ter colê com o cobrador dele segurar a minha mochila para eu ir para a faculdade, né? Então, tipo, da gente bater papo, saber quantos filhos o cara tem, onde mora e tal, que é uma questão africana. Africana não, é ancestral, não só africana, né? É africana ancestral, é originário, né? A gente tá junto e na dificuldade a gente dá risada e encontrar saída. E saída de sobrevivência. Durante muito tempo, para nós, esse lugar, né, do navio negreiro, tanto é que a gente tem hoje ainda, né, os busão noturno chama negreiro, né, popularmente chamado de negreiro, o lugar do trabalhador, né? Em que momento a gente vai conseguir usar esse transporte público para uma vivência saudável, né? Que seja salutar, que a gente tenha saúde, né, para estar tranquilo dentro desse busão, não tenha que ficar produzindo intelectualidade para pensar a solução de problema, mas sim para melhorar coisas que já estão boas, né? E aí eu acho que é isso, essa minha vivência assim, me ensinou muito, me ensinou que eu tenho que me mexer, né? O Renan Inquérito, ele fala numa das letras dele, né? A tradução do hip hop é mexer o quadril. Eu fiz a minha leitura, tirei a bunda da cadeira e fui fazer o que precisava. Mexeu. Mexer o quadril, mexer a bunda. É isso, né? Vamos tirar a bunda da cadeira, né? Pensar é fundamental. Ti, muito obrigada. Valeu mesmo a conversa de hoje. Viu? Espero que todos tenham gostado. E até a próxima.